quer um SUV grande que não só fala, mas também faz? E que tal um que talvez você não conheça, o Rexton da SsangYong? Se você é seguro o bastante para não ligar muito para o prestígio da marca e quer um 4x4 grande capaz, bem equipado, com 7 lugares e por um preço justo, faz muito sentido. Cada vez mais, os grandes SUVs de luxo são sobre imagem, sobre prestígio da marca, sobre moda, ou pelo menos alguns deles são. Aqui está um que é mais voltado para a praticidade, a versão diesel 2.2 litros muito aprimorada do SsangYong Rexton. Entre os produtos desta marca sul-coreana, o Rexton é provavelmente o mais familiar para os compradores do Reino Unido. E isso porque ele está no mercado há tanto tempo, desde 2001. Na verdade, foi vendido em sua primeira geração até 2006, quando uma versão de segunda geração ofereceu praticamente a mesma proposta sólida e prática, e praticamente o mesmo motor diesel Mercedes de 2,7 litros já envelhecido. Um grande avanço, no entanto, foi feito em 2013 com o lançamento do Rexton W, sendo o W a designação final para o alcance global desse modelo revisado. Esse desafio de vendas foi muito facilitado pela instalação de um motor diesel XG de 2 litros realmente moderno, totalmente compatível com o Euro 5. Foi um pacote que reacendeu o interesse dos clientes nesse carro e criou um impulso de vendas que a SsangYong espera que continue com a versão aprimorada que vamos analisar aqui. Este carro leva apenas o nome Rexton e recebe um motor diesel XDI 220 de 2,2 litros mais limpo, mais potente e compatível com o Euro 6, que pode ser opcionalmente combinado com um câmbio automático e-tronic de 7 marchas de origem Mercedes, mais suave. Ao mesmo tempo, a marca atualizou o interior do carro, deixou o visual mais elegante e adicionou equipamentos extras, tudo parte de um pacote de mudanças que nos trouxe um produto mais moderno e atualizado. Claro, seus valores essenciais não mudaram. Este carro ainda reboca melhor do que a maioria dos seus concorrentes. Ele ainda é mais adequado que muitos para trilhas difíceis e foi feito para durar mais que você. Se a SsangYong conseguiu adoçar essas virtudes práticas com um toque eficiente de modernidade, então ela pode realmente ter um produto muito atraente em mãos. Para o tipo certo de comprador, vamos experimentar. SUVs modernos costumam ser vendidos como similares a carros de passeio. Este aqui não é. Suba para a posição de direção elevada e de forma bastante revigorante ele parece exatamente o que é. Um 4x4 resistente, solidamente construído que vai a qualquer lugar e não tem medo de um pouco de trabalho pesado. Antes, os modelos Rexton de primeira e segunda geração sempre foram assim, mas este design de terceira geração também adicionou uma camada de sofisticação ao seu comportamento ao dirigir. Isso faltava antes. Isso é possível graças ao motor sob o capô, a principal mudança nesta versão aprimorada do Mark III que testamos aqui. No lugar do motor diesel XG Euro 5 de 2,0 litros e 155 CV, com o qual este carro foi originalmente lançado, agora há um motor diesel XG 220 Euro 6 de 2,2 litros e 178 CV. Sinceramente, o Rexton precisava disso. Todos os carros mais caros com os quais ele compete diretamente, SUVs de 7 lugares como o Toyota Land Cruiser, o Kia Sorento e o Hyundai Santa Fe, oferecem pelo menos 20% a mais de potência do que este carro podia oferecer originalmente. A SsangYong percebeu que se este Rexton conseguisse se igualar aos rivais nesse aspecto, melhorar seus índices de eficiência e continuar custando bem menos que eles, sua proposta de compra seria substancialmente aprimorada. E foi exatamente isso que aconteceu. É verdade que outros concorrentes nessa categoria ainda podem oferecer um pouco mais de potência, mas, onde realmente importa, este Rexton agora consegue se equiparar a eles. Graças ao seu torque reforçado de 400 Nm, isso representa uma melhoria de 11% em relação ao modelo anterior, e ajuda o fato de que a força é entregue em baixas rotações, exatamente onde você precisa, a partir de apenas 1.500 RPM. Certamente é mais do que suficiente para mover um peso considerável de 2,1 toneladas e é o principal motivo pelo qual o carro pode oferecer uma capacidade de reboque tão robusta de 3 toneladas. É verdade, isso é um pouco menos que um Discovery ou Shogun.
mas eles são bem mais caros que este. Mais importante, concorrentes como o Kia Sorento ou Hyundai Santa Fe rebocam apenas 2.000 quilos com o câmbio automático preferido pela maioria dos motoristas de reboque. Tudo isso significa que este SsangYong vai tirar de letra ao rebocar grandes trailers, reboques de cavalos, barcos ou carretas de trabalho. Ele também não se importa de afundar até os eixos na lama. A maioria dos SUVs de luxo não encara trilhas de verdade sem preocupação com danos. Aqui isso não acontece. Quanto mais difícil o terreno, melhor para ele. O Rexton aprecia isso por seu chassi de longarina sólido e sistema de tração 4x4 robusto, com reduzida, que distribui o torque igualmente entre os eixos dianteiro e traseiro, para garantir tração total e aderência ideal, mesmo nas situações mais desafiadoras. Terrenos acidentados e inclinados também não são problema, graças aos 216 mm de vão livre, ao ângulo de ataque de 28 graus, ao ângulo de saída de 25,5 graus e ao ângulo de transposição de rampa de 22,5 graus. Então ele mostra serviço quando o assunto é trabalho pesado, mas será que ele também manda bem no asfalto? Afinal de contas, é lá que você vai passar a maior parte do tempo. A SsangYong fez o possível para melhorar as coisas neste modelo aprimorado. Incluiu a opção de câmbio automático e-tronic de 7 marchas, origem Mercedes, bem mais suave, instalado neste carro de teste. Mas não pense por causa disso que essa marca sul-coreana tentou transformar o Rexton em uma espécie de rival barato do BMW X5 ou do Audi Q7. Não fez isso nem tem essa intenção. Esses SUVs de luxo têm chassi monobloco parecido com o de carros de passeio e sistemas de suspensão a ar que comprometeriam este aqui em situações extremas. Não, o ponto que estamos tentando mostrar é este. A SsangYong reduziu a diferença em relação aos grandes SUVs da era moderna. Enquanto mantém aquele tipo de praticidade para ir a qualquer lugar que a maioria deles só pode sonhar. E faz isso por uma fração do preço. Sim, há um preço a se pagar por isso. Se você jogar um Rexton em uma curva, vai notar a direção um tanto assistida demais. E sim, haverá bastante inclinação e substerço. Mas não muito mais do que você espera ver, por exemplo, em um Mitsubishi Shogun ou até em um Land Rover Discovery caro. No fim, tudo depende do que você deseja. Se você quer um veículo resistente e durável, dificilmente pensaria em jogar um carro desses de um lado para o outro. Você provavelmente vai considerar o equilíbrio entre conforto e dirigibilidade um preço justo pela capacidade extra oferecida. Se você vai usar mais para levar as crianças à escola do que para trilhas como a Rubicon, é melhor evitar a versão SE, pois ela não tem suspensão traseira multilink, crucial para o conforto dos modelos mais completos. Se você fizer isso sem acelerar muito em estradas secundárias, o Rexton será uma opção bem aceitável para uso diário no asfalto. Certamente mais do que você esperaria de um SUV robusto, de 4,7 metros de comprimento e 1,9 metro de largura. O círculo de giro de 11,7 metros de tamanho decente ajuda, assim como a cabine envidraçada, facilitando a adaptação ao carro para quem vende um veículo menor. A SsangYong diz que projetou este Rexton com base no princípio da elegância prática. Bem, será que eles conseguiram isso? Se você faz parte do público-alvo, provavelmente concorda. Não há o visual sofisticado e vanguardista de um concorrente alemão premium. Mas esse também não é o tipo de SUV que este carro está tentando ser. O formato transmite robustez com acabamento bem feito para 7 lugares, usando um design mais inteligente do que se espera de uma marca de baixo custo. Até aqui tudo certo. Chegando mais perto aqui na frente, os detalhes também são bem legais. Pequenas mudanças estéticas voltadas para criar um visual mais contemporâneo incluem um leve redesenho na grade cromada, faróis projetores mais brilhantes e modernas luzes de LED de posição. De perfil, você tem uma noção melhor dos 4,7 metros de comprimento que tornam possível a verdadeira capacidade de 7 lugares deste carro. Laterais robustas se destacam por vinco pronunciado ao meio, ligando os largos arcos das rodas. Neste modelo topo de linha, elas abrigam rodas de liga leve diamantadas de 18 polegadas a barras de teto de série, enquanto a maioria dos modelos também conta com essas úteis soleiras laterais.
E na traseira, assim como antes, as lanternas traseiras robustas, o vidro envolvente e o discreto spoiler de teto permanecem na parte inferior. Mas o que realmente importa é isso: o tipo de chassi de longarinas resistente que todos os grandes SUVs costumavam ter antes de se tornarem urbanos, cheios de enfeites e ineficazes fora de estrada. Sim, isso coloca este carro atrás dos rivais com um monobloco similar ao de carros de asfalto, mas para uso pesado poucos o superam. Hora de sentar atrás do volante agora. Um verdadeiro off-road deve ter uma posição de dirigir realmente dominante, e este aqui tem. Isso certamente é dirigir um SUV à moda antiga, mas, de certa forma, isso é até bem revigorante. A SsangYong não está buscando o máximo em elegância de design aqui. Apesar disso, houve esforços para tornar a cabine mais sofisticada, especialmente com a atualização dos instrumentos. E este volante multifuncional de 4 raios, revestido em couro que vem completo com botões de áudio, telefone e controle de cruzeiro. Você também recebe esse acabamento com aparência de alumínio aplicado generosamente no console central, que possui visores LCD que podem ser difíceis de ler sob luz solar direta. Há alguns materiais de toque macio também, embora não o suficiente para tirar a sensação de durabilidade e o espaço para guardar os objetos do dia a dia. É verdade que os porta-objetos das portas e o porta-luvas poderiam ser maiores, mas, no geral, há espaço para miudezas e até um compartimento no teto para óculos de sol. E na segunda fileira, bem, pelo valor que a SsangYong está pedindo, você poderia esperar aquele espaço interno um pouco apertado, típico de um crossover familiar do tamanho de um Qashqai, por exemplo. Em vez disso, você recebe um carro que, com entre-eixos 30 milímetros maior que o do Toyota Land Cruiser, quase o dobro do preço, oferece espaço decente para 2 ou 3 pessoas. Os bancos não deslizam, mas eles reclinam. E um detalhe interessante que alguns produtos rivais deixam de lado é a presença de luzes de leitura. Aqui isso será bem-vindo em viagens mais longas de estrada. Essa longa distância entre eixos significa que também há espaço para uma terceira fileira de assentos. Agora você não encontra isso no modelo topo de linha ELX que estamos testando aqui. Mesmo opcional, o couro premium nesta versão será caro para adicionar as cadeiras extras. Esse gasto é desnecessário para 50% dos compradores do Rexton que removem os assentos do porta-malas para ampliar a área de carga, onde ficariam a sexta e sétima cadeiras. Eles são realmente destinados apenas para crianças por causa do espaço minúsculo para os pés, e isso se deve ao piso elevado, necessário por causa da tração nas 4 rodas e do espaço do porta-malas. Se você escolher a versão de 7 lugares e mantiver todos os assentos levantados, terá até 248 litros de espaço ao carregar até o teto, o que não é ruim. Este modelo de 5 lugares oferece a capacidade que os proprietários de Rexton mais usarão. Cerca de 475 litros com a segunda fileira de assentos rebatida e um espaço muito razoável de 1.338 litros é liberado. E isso é cerca de 35% mais espaço do que você tem em um rival Toyota Land Cruiser. A linha Rexton começa com a versão de entrada SE por cerca de 23 mil libras, mas essa versão não tem a suspensão traseira multilink mais confortável nem câmbio automático, que muitos compradores provavelmente vão querer. Você precisará encontrar mais 2.500 libras e ampliar seu orçamento para pouco mais de 25 mil libras. Para conseguir a versão intermediária EIS, com acabamento em couro que escolheríamos nesse nível, você tem a opção de pagar mais 1.500 libras para SsangYong, se quiser o câmbio automático e-tronic de 7 marchas de origem Mercedes que estamos testando aqui. Tanto os modelos SE quanto EX vêm com 7 assentos de série. Você pode remover os assentos extras sem custo, aumentando o porta-malas, e cerca de 50% dos compradores do Rexton optam por isso. Ao pagar cerca de 29 mil libras pela versão ELX topo de linha, você ficará limitado ao formato de 5 assentos. Todos os modelos vêm com o mesmo motor diesel 2.2 litros de 178 cavalos. Quanto à questão do valor, bem, sim, a SsangYong está cobrando mais por este Rexton do que costumava cobrar, mas ainda assim está oferecendo este modelo a preços competitivos. Isso faz com que você leve muito SUV pelo dinheiro que a marca coreana está pedindo. Seria difícil até encontrar um crossover familiar do porte de um Qashqai, totalmente 4x4.
E essa categoria de carro não te daria 7 lugares, capacidade real de off-road ou uma boa capacidade de reboque. Então, o que mais você pode comprar atualmente que acomode mais de 5 pessoas e consiga enfrentar quase qualquer coisa fora do asfalto, como um Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail ou um Hyundai Santa Fe? Esses são os carros que as revistas comparam com o Rexton, mas nenhum tem câmbio reduzido de verdade ou reboca tanto quanto ele. E de qualquer forma, eles custam entre 20 e 6 mil e 30 mil libras em suas versões mais básicas. E você teria que pagar muito mais do que isso se quiser uma versão com o mesmo nível de equipamentos que você encontra neste Ssangyong. Um Mitsubishi Shogun de entre-eixos longo seria uma comparação mais próxima ao tamanho robusto e à praticidade oferecidos aqui. Mas isso vai te custar cerca de 30 mil libras, e ainda mais se quiser o nível de equipamentos do Rexton. Caso contrário, para um produto capaz de enfrentar este Yong, você vai precisar de um orçamento entre 38 mil e 45 mil libras, que seria necessário para um novo Toyota Land Cruiser 2.8 D4D ou um Land Rover Discovery. Agora, eu digo novo porque a Ssangyong realmente acha que a concorrência mais próxima desse carro virá de exemplares usados desses dois modelos, que terão passado por vidas difíceis e não vão vir com o tipo de garantia longa e completa que você recebe aqui. Então sim, agora você pode ver o apelo deste Rexton. Se a proposta da Ssangyong te atrai, conferir os itens de série pode te motivar a fazer um test drive. O modelo SE já inclui rodas de liga leve, barras no teto, faróis de neblina, alarme com imobilizador, retrovisores elétricos aquecidos, para-brisa dianteiro inferior aquecido e regulagem de altura dos faróis. Por dentro são 7 lugares, ar-condicionado automático, controle de cruzeiro, entrada remota sem chave, espelho retrovisor interno eletrocrômico e volante revestido em couro, de onde você pode controlar um sistema de som CD com 6 alto-falantes de boa qualidade, conectividade para iPod e telefone via Bluetooth. Eu pagaria um pouco mais. E você pode atualizar o sistema de áudio para o inteligente, mas um tanto complicado, sistema de infoentretenimento Kenwood, com navegação, rádio DAB e capacidade para DVD. Se optar pela versão Plusher X, você terá revestimento em couro em todos os 7 assentos, ajuste elétrico para o motorista, rodas de liga leve diamantadas de 18 polegadas, estribos laterais, sensores de estacionamento traseiros e vidros privativos com controle solar. No topo da linha, esta versão ELX de 5 lugares inclui o câmbio automático como equipamento de série e ainda acrescenta bancos aquecidos, bancos dianteiros e traseiros em couro bicolor premium, sensores de estacionamento dianteiros e teto solar elétrico. Além disso, de série, você conta com o sistema de infoentretenimento e navegação Kenwood, que acabei de mencionar, além de opções. É surpreendente ter que pagar extra pela pintura metálica. Mas, fora isso, tirando o upgrade do sistema de entretenimento a bordo que mencionei e, claro, a opção de engate para reboque, realmente não há muito mais onde gastar seu dinheiro. Em termos de segurança, porém, este carro não foi testado pelo Euro NCAP e não possui airbags de cortina. A maioria dos itens de segurança esperados está presente, incluindo airbags frontais e laterais duplos. Os suportes para cadeirinhas infantis do Isaif que agora estão nos assentos externos da segunda fileira, para que você nunca precise usá-los. Há freios ABS, controle de estabilidade ESP com ARP, proteção ativa contra capotamento e, para facilitar a descida de ladeiras íngremes, controle de descida em rampas HDC. Também há monitoramento da pressão dos pneus e travamento das portas sensível à velocidade. A Ssangyong fez um trabalho razoável ao atualizar os custos de manutenção deste Rexton. Graças a isso e ao motor diesel XG 220 de 2,2 litros da Probodel, agora compatível com o Euro 6 em comparação com o antigo motor de 2 litros usado anteriormente, o consumo de combustível no ciclo combinado melhorou de 13,5 km por litro para 14,3 km por litro, o que significa uma autonomia de quase 965 km com um tanque de combustível de 80 litros que tem um bom tamanho. As emissões de CO2 também foram melhoradas, passando de 196 gramas por quilômetro para um valor mais aceitável de 184 gramas por quilômetro. Se escolher o manual, prefira uma versão automática, como estou fazendo. E esses números caem, mas apenas um pouco, para 38,1 milhas por galão e 194 gramas por quilômetro.
As revistas vão te dizer que esses números ainda não chegam ao nível de SUVs rivais de 7 lugares como o Kia Sorrento e o Hyundai Santa Fe. Bem, não, é claro que não chegam. Esses dois modelos não são tão robustos ou capazes, nem possuem uma transmissão 4x4 de verdade, com reduzida que inevitavelmente é mais pesada. Então precisamos comparar maçãs com maçãs e colocar esse carro contra SUVs realmente robustos, que além de acomodar 7 pessoas, pode facilmente rebocar cargas pesadas e, se necessário, te levar pelo Serengeti em vez de apenas atravessar um estacionamento enlameado. Quando você faz isso, o Rexton se sai muito bem e é mais barato de manter que um Mitsubishi Shogun, Toyota Land Cruiser ou Land Rover Discovery, o que não só vai te ajudar na hora de abastecer, mas também pode melhorar sua situação fiscal. O valor de revenda também deve ser bom. Rextons usados estão em alta demanda em toda a rede de concessionárias da SsangYong e o seguro é classificado no grupo 35D. Talvez o melhor seja a tranquilidade oferecida por este carro, graças à garantia de 5 anos e quilometragem ilimitada da SsangYong, referência na categoria. Isso significa não ter a limitação de quilometragem máxima que outras marcas costumam impor. Como você espera, a cobertura da SsangYong inclui todos os principais componentes mecânicos, incluindo rolamentos de roda, juntas e buchas da suspensão, juntas da direção, amortecedores e até mesmo o sistema de áudio. Discos de embreagem e material de atrito dos freios são componentes de desgaste. Materiais com vida útil reduzida por mau uso têm cobertura de 1 ano ou 12.000 milhas. Bateria e pintura possuem 3 anos de garantia. Vamos aos fatos aqui. Não existe outro SUV grande realmente capaz na mesma faixa de preço que este. Se você quer algo realmente comparável com até 7 lugares que possa rebocar tanto ou ir tão longe fora do caminho comum, então você precisa pagar cerca de 30% a mais por um Mitsubishi Shogun, ou potencialmente o dobro por um Land Rover Discovery ou um Toyota Land Cruiser. E esse ponto básico parece ter sido ignorado pela maioria dos avaliadores, que parecem insistir em comparar este SsangYong a rivais que nem sequer conseguem pensar em enfrentar as tarefas difíceis que este Rexton tira de letra. Já o dirigimos por vários lugares, das colinas de Surrey às montanhas da Ilha Sul, na Nova Zelândia, e vimos que aguenta tudo que testamos. Sim, claro, a estrutura robusta com chassi em escada necessária para conseguir isso significa que este carro não vai encarar curvas no asfalto como um BMW X5. Mas nenhum SUV que seja tão grande e prático consegue fazer isso também. Um motorista em um Rexton deve lembrar disso tendo expectativas baseadas nas coisas para as quais este carro foi projetado, e é bem provável que você fique muito satisfeito com o que ele oferece. E o que ele oferece é pura capacidade de enfrentar lama em tamanho família, pelo tipo de dinheiro que, de outra forma, só compraria bem o quê? Algo como um Volkswagen Golf, a diesel automático, mas, é claro, esse não é o tipo de comparação que a maioria dos compradores em potencial vai ter em mente. Tendo sido sensatos o suficiente para procurar e considerar este carro em primeiro lugar, eles vão vê-lo como uma alternativa a um Discovery ou Land Cruiser usado. Agora, a SsangYong diz que incentiva ativamente os potenciais clientes do Rexton a fazerem isso, esperando com confiança que o motor XDI 220+, refinado e eficiente do carro, junto com a impressionante garantia ilimitada que o acompanha, conquistem esses compradores. Para inclinar as coisas a seu favor é uma abordagem direta, sem rodeios, mas na era pretensiosa em que vivemos também é, de muitas maneiras, algo bastante revigorante. Virtudes à moda antiga, então, da marca mais antiga e experiente da Coreia, exatamente do jeito que os compradores fiéis da SsangYong gostam.